Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, a chuva tá muito forte por aqui. Eu espero que dê para vocês ouvirem aqui as leituras diárias direitinho, tá bom? Está forte, mas nós não podemos parar com o nosso compromisso. Feche os seus olhos e já vamos iniciar a nossa leitura diária com oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Nos ajude, Pai, nos dê graça. Nos fortaleça, que a tua bondade nos alcance todos os dias. E que nós venhamos, Senhor, nos arrepender do nosso mal, dos nossos pecados também, todos os dias, Senhor. Que todos os dias nós possamos nos santificar, nos purificar e estar, Senhor, a par com a tua palavra, conforme a tua vontade. Nos ajude, em nome de Jesus, eu que te peço e te agradeço. Amém e amém. As nossas leituras diárias de hoje estão em Esther, capítulo 7, 8, 9 e 10. E Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 7 de Esther é o enforcamento de Amã. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, mas porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou muito apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E, percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei no jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou: Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença. E em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: Enfoque-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Capítulo 8. O decreto do rei em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dito que ele era seu parente. O rei tirou seu anel selo, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou diante dele e disse: Se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do Agagita Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportaria a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar Amã e deu seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selemo-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selo com o anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel selo do rei e enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estribarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e se protegerem, de destruir, e matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província e ameaçasse a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se de seus inimigos. Os mensageiros montando o cavalo das estribarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado
na cidade de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei, usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. E a cidade de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Capítulo 9. A vitória dos judeus. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los. Mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que o odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei, apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio. Sua fama espalhou-se pelas províncias, e ele se tornara cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiserem com eles. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsandata, Talfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmaspa, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidade de Suzã foi relatado ao rei, que disse a rainha Ester: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidade de Suzã, que terão feito nas outras províncias do império. Agora diga qual é o seu pedido, e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Esse lhe será concedido. Respondeu Ester: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei deu ordem para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã. Os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75 mil deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria, a comemoração de Purim, do Purim. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dia, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus que vivem em vilas e povoados comemoraram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar. Pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas mesmo como dias de festa e de alegria, e de troca de presentes e de ofertas aos povos. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme que Mardoqueu lhe tinha ordenado por escrito, pois Amã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-lo e tinha lançado o fogo, isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordem escrita para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerado tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinha visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles, seus descendentes, e todos os que tornassem judeus, não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, e em cada província e em cada cidade. Jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira, acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz, segurança e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação.
O decreto de Ester confirmou as regras do Purim. Isso foi escrito nos registros. Capítulo 10. A grandeza de Mardoqueu. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras, todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, são registrados no livro das Crônicas dos Reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus, e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Aqui finalizamos o livro de Ester. Apocalipse, capítulo 3. A carta de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta, o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeçam e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não será o que ora virei contra você. Você não saberá. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. Eles andaram comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que fecha, ninguém abre. Conheça suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés, e reconheça que eu amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei. Da hora da provação, que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desde os céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, e alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Estas foram as nossas palavras diárias de hoje. As nossas leituras estão cada dia melhores, não é verdade? Estamos chegando quase no finalzinho. Amanhã nós estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.